Quando eu fui fazer o doutorado, Bia, eu queria escolher um tema que fosse bem inédito. E aí nós estávamos tateando, eu e meu orientador, sobre isso. E aí ele falou, André, existe um tema que só tem 3 pessoas no mundo que falam sobre, que estudaram sobre, que é chama o problema mente-cérebro. Na neurociência chama o problema mente-cérebro. Falei, então é nesse que eu vou fazer. Ele falou, você é doida, fui só falar, você foi... Falei, mas é sobre isso. E eu acabei estudando, meu doutorado exatamente sobre isso mesmo. Sobre o cérebro, que eu chamo de o hardware, e sobre a mente, que eu chamo de software. E que há uma dificuldade de entender essas duas perspectivas, né? É o que você falou, as pessoas se confundem, elas acham que elas são o seu cérebro. Graças a Deus não somos. E a neurociência, de certa forma, e aí por isso o meu doutorado é em filosofia da mente e neurociências, mas tem uma filosofia da mente por trás. Porque a neurociência, eu, pelo menos na minha perspectiva, eu acredito que ela acabou fortalecendo essa ideia. Como ela dividiu e ela foi mostrando por áreas, então aqui é a área das emoções, aqui é a área do prazer, aqui é a área da gratidão, ficou parecendo que nós somos o hardware. Exatamente. O que não acontece. A nossa mente é um ente, é uma entidade à parte. E aí, na história do problema... precisa do cérebro como base para poder se manifestar. Mas é outra coisa. É isso. E também há uma discussão se o cérebro gera a mente. Será que o cérebro gerou a mente? Acho que não. Essa é a minha opinião. Eu também defendo isso no meu doutorado, que não. Então, assim, o cérebro é o hardware. É aquilo, é a máquina que a gente precisa. E a mente, ela é o software. E aí a psicanálise entra nisso maravilhosamente bem. As pessoas acham que psicanálise briga com neurociências. Muito pelo contrário. Eu fiz exatamente porque são muito complementares. Porque quando eu penso na ideia de que a mente é um software, eu penso que eu posso desinstalar softwares e instalar outros softwares. Com certeza. Então, se eu tenho ali um trauma, eu posso ressignificar esse trauma pensando em software, e aí pensando em cérebro de Turing. O primeiro computador nasce exatamente da ideia de uma analogia com o nosso cérebro. Então, se eu tenho ali algumas questões, por exemplo, um trauma, eu posso ressignificar esse trauma. Ou eu posso desinstalar algumas questões e reinstalar outras questões. Ou eu posso apagar uns programas, pensando em neuroplasticidade, e trazer outras perspectivas. Então, para mim, são tão complementares, e eu acho isso tão bonito, porque aí eu começo a entender que também eu não sou refém disso. E eu falo isso muito... não te limita. É isso. Então, pense na sua mente como um software. Então, de novo, para ficar bem claro, fácil de entender. O nosso cérebro, imagina você comprou um computador. Ele está ali virgem, mas ele precisa existir. A máquina, as tomadas, os processadores. A nossa mente são softwares. Alguns já vêm no programa, quando você comprou o computador. Já vem rodando. E você pode escolher, inclusive, se você quer que continue rodando. E aí eu faço uma analogia, inclusive, sobre TDAH e autismo. O TDAH e o autismo, para mim, entram na mesma leitura. E por isso é considerado um transtorno e não uma doença. Porque, para mim, especialmente o autista, ele roda num outro sistema. É um iOS e um Android. O mundo foi desenhado por Android, mas o autista, ele é iOS. Se você tentar fazer um iOS rodar no Android, ele trava. Roda. E aí a história do mundo neurodivergente. Por que o autista sofre muito? Porque o nosso mundo foi preparado para um software específico, um iOS, um Android. E ele é um iOS. Então eu gosto muito dessa analogia, porque ela traz para o dia a dia essa explicação de forma mais simples. Então a mente é esse software, algumas coisas já vêm instaladas, aí a psicanálise vai falar lá dos 7 primeiros anos da infância. Essas coisas que vêm instaladas eu posso modificar ou eu posso desinstalar, eu posso colocar na lixeira, eu posso reinstalar novos programas, eu posso repensar. Tirar os vírus, botar de volta. Vírus posso entram, limpar. então palavras que as pessoas te dizem durante a vida, situações que você viveu, traumas que você passou, são os vírus. Eu preciso ter um antivírus eficiente o tempo todo, aí vem a terapia, a meditação, o Blue Mind. Exatamente. Como esse antivírus que vai limpando esses vírus que constantemente podem vir entrando. A pessoa te manda um e-mail com vírus. Às vezes a pessoa te fala uma coisa, ou numa relação, a pessoa coloca aquilo na sua cabeça, te faz questionar sua própria autoestima, seus desejos, a sua sexualidade. Então, para mim, essa analogia ela é maravilhosa. O cérebro é um hardware, a mente é um software. Os dois são complementares e o software depende do hardware. Um não é produto do outro. O software não nasceu do hardware, mas os dois são complementares e os dois precisam estar funcionando de forma
que a coisa aconteça funcional. Então, no meu doutorado, eu estudo muito isso. E aí eu consegui trazer isso para uma linguagem, foi aí que eu comecei a dar muita palestra, porque aí eu comecei a trazer isso para várias linguagens. Então, eu falava de neuromarketing, eu falava de neuroliderança, eu falava de tudo que você pensasse em neurociências. Ainda dentro do mercado corporativo, eu conseguia trazer essa linguagem. Então, por exemplo, em neuroliderança, eu falava muito quais os programas, eu falei muito disso no CONAR, quais os programas que você está instalando na sua equipe. Tem líder que instala alguns programas que vai ferrar o seu negócio inteiro. Principalmente se for na base do autoritarismo. É isso. Exatamente. Vai travar o computador da sua equipe. Outra coisa que eu falei muito também, baseado nessa ideia de mente e cérebro, é da dissonância cognitiva. E lá no CONAR o povo ficou com o olho desse tamanho. Falei, vocês chegam na empresa de vocês, aquela plaquinha missão, visão, valor, vocês rasgam tudo e jogam fora, segunda-feira. Se vocês não vivem isso, vocês estão criando uma dissonância cognitiva. E o cérebro, durante a dissonância cognitiva, ele opta por não acreditar. Então, se eu falar que eu sou fiel e os meus filhos pegarem uma mensagem no meu WhatsApp de alguma situação, meus filhos vão optar, o cérebro vai optar por entender. Minha mãe trai. Não fala a verdade, né? Uhum. Minha mãe é infiel naquilo que ela sustenta. O cérebro, na dissonância cognitiva, ele vai optar sempre pela negativa, porque ele não vai ficar nesse testando. Gasta energia. Isso. Uhum. Então, olha como é maravilhoso. Eu brinquei com o seu assessor. Meu professor falava, o Gustavo, meu professor falava isso no doutorado, ele falava assim, André, eu morro de dó quando alguém te faz alguma pergunta, porque você gosta tanto desse tema que você vai alugar a cabeça da pessoa 2 horas. Ah, que isso. E esse tema realmente ele é maravilhoso, porque ele explica a grande maioria das questões que a gente vive aí no dia a dia relacionada à mente, relacionada às nossas emoções, à nossa saúde mental. Então passa por essa perspectiva, a questão da mente e do cérebro e como os dois se conectam e acabam gerando essas condições que a gente vive aí. Ansiedade, por exemplo. Ansiedade passa muito por essa leitura. Eu não sei a sua opinião, para mim, e até fiz um curso um tempo atrás aí sobre isso. A ansiedade, a gente não nasce ansioso. A ansiedade, a gente nasce com o sistema do medo. Isso. Para que é o sobrevivência. Né? Mas a gente nasce com o parasimpático atuando também, né? Exatamente. Eu faço a analogia do avião. O avião, ele voa em condições normais. Caso haja uma urgência, quebre, e aí coisas acontecerão. O simpático, para mim, é isso. O sistema que traz a questão da urgência, do medo, ele existe para condições adversas. Só que o que acontece no ansioso? Esse sistema travou. Ele funciona o avião voa o tempo todo, com máscaras caindo, com porta abrindo, com janela batendo, com aeromoça correndo. Isso é a crise de ansiedade, isso é o ansioso. Então, como voltar para esse parasimpático? Então, entra nessa discussão aí de mente e cérebro. Que tipo de software foi sendo instalado com o tempo em nós que foi nos deixando, interferindo no nosso hardware? Deixar o simpático o tempo todo, só ele rodando, ativado. Né? Eu já passei por condições de ansiedade, enfim, especialmente durante o Covid, quase morri de Covid. E hoje eu faço isso com muita sensibilidade, avaliar os softwares. Então, existem alguns momentos da minha vida que eu paro e falo assim, peraí, se eu deixar isso aqui prosseguir, daqui a pouco eu entro numa crise de ansiedade. Então, eu não quero voltar a ser ansiosa, eu não quero entrar nessa história de novo, então eu preciso identificar os softwares que estão começando a querer ser instalados antes. Então, essa leitura, eu acho que ela facilita muito, ela nos traz... muita clareza. Clareza e praticidade. E praticidade, exato. Para o dia a dia, para a gente conseguir atuar nisso.